Vamos abrir nossas Bíblias aqui em Mateus capítulo 20. Eu quero ler com vocês aqui esse texto. Nós falamos sobre esse texto no domingo passado e quero terminar esse assunto hoje. Começamos aqui um tema que ainda não terminamos, mas eu pretendo que a gente termine essa questão hoje, que é aquela história de que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quero compartilhar então um pouquinho mais com vocês sobre aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração neste texto, tá bom? Quero ler com vocês então o capítulo 20 de Mateus, começando aqui no versículo 1, tá bem? A gente vai ler aí até o versículo 16, ok? Vejam o que diz o texto na palavra do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo a um deles, disse: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero daquilo que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é um texto bem profundo e há muitas lições que podemos tirar desse texto. E quero compartilhar algumas daquelas que o Senhor tem colocado no meu coração. Esse texto que a gente leu, ele é uma resposta a uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus no capítulo 19, versículo 27. Os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Então esse é o problema desse texto, tá certo? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que será de nós? Essa é uma boa pergunta, porque eu imagino que se você realmente é um servo de Deus, e se você deixou tudo para seguir a Jesus, e agora você não tem mais nenhum sentido, não há sentido na sua vida fora de Jesus, e você não tem outra vida que não seja a sua vida com Jesus, então é para você que esse texto se refere. O que você ganha com isso, afinal? O que vai ser de você? Então a resposta de Jesus a esta pergunta foi uma pergunta feita por Pedro. A resposta de Jesus, então, ela tem vários elementos. Um deles foi esta parábola que nós acabamos de ler, não é? Mas antes dessa parábola, Jesus ele apresentou alguns princípios. 3 princípios para que os discípulos compreendessem a sua relação com este mundo. Eles disseram: Senhor, nós deixamos tudo, nós não temos mais nada neste mundo, perdemos tudo para seguir o Senhor. E agora o que vai ser de nós? Jesus então vai falar um pouquinho sobre a relação do seu discípulo com este mundo. E ele vai nos apresentar 3 princípios a respeito das coisas que nós abandonamos para seguir a Jesus. O primeiro princípio, isso foi no domingo retrasado que nós falamos. O primeiro princípio que Jesus deixou para eles, eu chamei de, Jesus não deu esse nome, foi um nome que eu inventei, para poder entender bem, que é o princípio da devolução incomparável.
O princípio da devolução incomparável, ele diz que tudo que eu deixo e abandono para seguir a Jesus, vai me ser devolvido. E nota, ele será devolvido de uma forma incomparável. Eu vou receber muito mais do que aquilo que eu dei. Jesus foi muito claro quanto a isso. Então, não importa o que você tenha que deixar para me seguir, você vai ganhar de volta. Você vai receber de volta e vai receber muitas vezes multiplicado. Tem um dos textos, num dos evangelhos, que fala que receberá 100 vezes mais, ainda nesta vida. Então, Jesus garante que o que você abandona, de alguma forma, volta para você. Talvez não aquilo mesmo, mas de alguma maneira você ganha aquilo que você abandona. Então não tenham medo de abandonar as coisas em nome do Senhor Jesus, e é isso que o texto quer dizer com este princípio. O segundo princípio que Jesus nos apresenta é o princípio do futuro glorioso. O princípio diz o seguinte, de que não importa qual seja o meu presente, a minha vida ela tem que ser orientada pelo meu futuro. Então eu não posso analisar a minha vida e avaliar a minha vida por aquilo que está acontecendo hoje. Então eu abandonei tudo para seguir a Jesus e fiquei pobre, vamos supor, Talvez fosse essa a ideia dos discípulos. Nós ficamos pobres. Aí Jesus diz o seguinte, mas não pensa, você é pobre hoje, mas você não morreu ainda. Você vai ter mais um tempo. Quanto tempo você tem de vida? Uns têm mais, uns têm menos. Eu acho que eu devo ter mais uns 20 anos, penso eu. E depois eu vou bater as botas, Mas nesses 20 anos é bastante tempo. Tem muita coisa para acontecer, não é isso? Então não adianta eu falar, não, o que está acontecendo hoje tem aquele peso, é importante, é definitivo. Hoje não é nada definitivo. A minha história ela não acabou ainda e ela está orientada para um futuro. E eu só posso julgar, ou só posso dizer algo, uma vez que a palavra julgar aqui não é muito boa, mas eu só posso dizer algo sobre a minha própria vida e sobre a obra de Deus em minha vida quando ela terminar. Hoje pela manhã, por exemplo, faleceu um pastor que foi o pastor, o pastor que mais influenciou a minha vida, faleceu hoje pela manhã, e ele viveu muitas dificuldades, mas ele foi um grande homem de Deus. A gente só pode avaliar uma pessoa quando termina o seu ciclo, e muitas vezes até mesmo depois disso, porque aquele que está com Cristo, aquele que anda com o Senhor, até mesmo depois de morto, como diz lá em Hebreus, até depois de morto ainda fala. Lembra de quem o autor de Hebreus se refere quando diz que depois de morto ainda fala? Quem sabe quem foi? De quem ele está falando? Não lembram? Ele está falando de Abel, Depois de morto ainda fala. Quer dizer, a obra de Deus na vida de Abel, ela não pode ser avaliada por aquilo que aconteceu com ele naquele momento. Abel, coitado, foi uma desgraça, foi um erro do destino. Deus errou com Abel, porque o coitado veio para o mundo só para morrer na mão do seu próprio irmão. Depois de morto ainda fala. Ou seja, a obra de Deus de alguma forma continuou na vida dele. De alguma forma a obra de Deus ela ainda foi produzindo frutos, e Deus ainda continuou agindo através dele. Então nós só vamos ter uma visão perfeita e correta sobre nossas vidas e sobre a maneira como Deus trabalhou em nossas vidas no futuro distante, daqui 20 anos, particularmente no meu caso, ou então daqui na eternidade, Porque muito provavelmente, muito daquilo que Deus fez na minha vida vai continuar repercutindo, mesmo depois que eu partir deste mundo. Só mesmo lá na eternidade, na presença de Deus, é que eu vou ter uma dimensão perfeita do que foi a obra de Deus em minha vida. Então essa perspectiva do futuro, ela está presente no texto, e é uma resposta à pergunta dos discípulos. Nós deixamos tudo e te seguimos, e Jesus diz, não pensa no hoje, pensa no futuro. Um terceiro princípio, e nós o estudamos também, ele diz o seguinte, os primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eu dei um nome interessante aqui para esse, que é o princípio do lugar invertido, para poder lembrar dele. O princípio do lugar invertido, ou seja, o primeiro vai ser o último e o último vai ser o primeiro. O que Jesus quer dizer com isso? Quando os discípulos dizem, nós deixamos tudo e te seguimos, Jesus está respondendo da seguinte forma, como vocês perderam tudo para me seguir, hoje vocês são, por exemplo, os últimos. Vocês eram os primeiros, vocês tinham tudo, estavam na crista da onda, e agora vocês são nada. Estão comigo, estão pobrezinho, coitado. São coitadinho porque me seguiram. Pois é, vocês são últimos. Mas no reino de Deus não tenta ser o primeiro.
Porque no reino de Deus, os últimos é que importam. Deus está de olho nos últimos. E esse princípio, de modo geral, se a gente for aplicar ele de uma forma bem genérica, ele quer dizer o seguinte, de que a gente não deve no reino de Deus buscar o primeiro lugar. No reino de Deus a gente deve buscar o último lugar. Não seja, não esteja acima dos outros, não tenta ser melhor do que os outros. Seja você mesmo, seja simples, seja pequeno, seja o último. Porque no reino de Deus os últimos é que são os primeiros. Aqueles que a gente acredita, ou pelo menos julga que são os menos importantes, na verdade são os que recebem mais importância da parte de Deus. Paulo fala isso lá em Coríntios, quando ele fala que as partes do corpo que a gente considera mais vergonhosas, digamos assim, são as que nós damos mais honra, que nós cobrimos mais, não é assim? É um argumento que Paulo usa para mostrar que na igreja é assim também. Aqueles que a gente considera que são os mais simples, os mais fracos, são os que recebem mais honra da parte de Deus. E aqueles que já têm muita honra, não é? Esses acho que Deus olha e fala, esse já está sendo muito honrado, não é? Eu não preciso eu mesmo honrá-lo, que já tem honra demais, então é melhor não ter honra dos homens, e deixar que Deus nos honre, é muito melhor. Primeiros serão últimos e últimos serão os primeiros. Na semana passada nós falamos a respeito disso, e nós tentamos entender então esse último princípio. Os dois primeiros princípios, eles são fáceis de entender e são até gostosos, não é? Isso quer dizer que se tudo que eu entreguei vai devolver, não é bom pensar nisso ou não? Então pronto, então vamos entregar até mais aí, não é? Porque no final você vai sair no lucro, penso eu, aí você fica muito feliz com isso, e você se sente motivado a realmente abandonar coisas em nome do Senhor Jesus. Quando você pensa no futuro glorioso, você também fica feliz com isso. Quer dizer que o futuro vai ser... Então, ótimo. Se eu souber que daqui 20 anos, Eliseu, você vai estar muito bem daqui 20 anos, então eu fico bem tranquilo hoje. Não, pode deixar. Eu não tenho problema com as minhas dificuldades de hoje, se eu souber que no futuro eu vou estar bem. Pelo menos eu sei que vai acabar bem. Amém. Isso me deixa bem confortado e é bem bacana. Mas o último princípio não. O último princípio, de alguma forma, ele não é muito bom de se ouvir. Porque ele, de alguma forma, ele fere o meu ego. Eu gostaria de parecer melhor do que os outros. Todo mundo quer parecer melhor, não é? Quer parecer mais bonito, mais bem vestido, vai fazer esforços, né? Vai na academia, quer parecer o mais marombado, quem mais dinheiro. Todo mundo, de alguma forma, quer ser o melhor. E, de alguma maneira, isso não é bom para nós. Quer dizer que o terceiro princípio, de alguma maneira, ele diz que nós devemos ser últimos no reino de Deus. Quer dizer, eu não devo buscar a minha grandeza pessoal. Não tenta ser grande no reino de Deus. Isso não é importante para Deus. Esse último princípio, ele merece um pouco mais de explicações, e é por isso que Jesus agora se detém no último princípio, e ele vai explanar um pouco melhor. Ele vai gastar agora uma boa parte do capítulo 20 para explicar esse último princípio, de que nós não devemos ser primeiros, mas que devemos ser últimos no reino de Deus. E na semana passada, nós tentamos entender o que significa este princípio. E aí ficou mais fácil, porque Jesus contou uma parábola, e aí agora com a parábola a gente pode entender um pouco melhor o que Jesus quer dizer. Na semana passada nós dissemos duas coisas sobre essa parábola. Primeiro, é uma parábola sobre quem trabalha muito e quem trabalha pouco. É uma parábola onde um homem ele sai para contratar trabalhadores. E ele sai às 6 horas da manhã e contrata trabalhadores. Depois ele sai às 9 e contrata de novo, um novo grupo. E aí ele sai novamente ao meio-dia e contrata um terceiro grupo. Ele sai às 3 horas da manhã e contrata um quarto grupo. E depois ele sai às 3 horas da tarde, né? E depois às 5 horas da tarde e contrata então um último grupo. Como o expediente encerra às 6, o grupo das 5 trabalhou apenas 1 hora. E o grupo das 6 horas da manhã trabalhou 12 horas. Então vejam, você tem um grupo que trabalha muito e um grupo que trabalha pouco. Primeira coisa que Jesus quer nos dizer, não pense muito em termos de trabalhar muito e trabalhar pouco. Esse ano eu vou trabalhar muito. Não, eu acho que Jesus está olhando, gente, não pensa isso, não é trabalhar muito ou trabalhar pouco. Vamos fazer aquilo que eu digo que você precisa fazer, né? Talvez algumas pessoas tenham que trabalhar menos, inclusive, né? Se dedicar até menos um pouquinho, é uma coisa que está muito mais no coração da gente. O quanto você vai trabalhar e o quanto você vai oferecer para o reino de Deus, Jesus vai dizer para você. De alguns ele vai pedir muito, é verdade. De outros talvez ele vai pedir um pouco menos,
menos em algumas áreas, mais em outras, mas isso é uma coisa que pertence a Ele. Não somos nós que dizemos a Ele o que queremos fazer. É Ele que nos diz o que Ele espera que nós façamos. Então, não pense em termos de trabalhar muito ou trabalhar pouco, porque muitos vão receber a mesma coisa tendo trabalhado menos. Imagina lá no juízo de Deus, você olhando e aquele sujeito que você viu na igreja, e aquele sujeito não fez nada, não é? Mas, Senhor, ele está ganhando tanto, né? Um galardão enorme, e esse aqui lá era um zero à esquerda, não fazia nada, ficava sentadinho no canto dele. Eu não via aquele sujeito fazer nada. E eu me matando. Exatamente esse é o argumento da parábola. Acho que Jesus está dizendo, mas alguém mandou você se matar, não é? Alguém está mandando você se matar? O que Jesus quer dizer é, a parábola tem esse sentido do trabalhar muito e trabalhar pouco. No reino de Deus, isso não é algo que pertence a nós. Eu vou trabalhar o quanto o Senhor Jesus colocar no meu coração, tá certo? É Ele que vai dizer o que eu devo fazer. Se Ele pedir muito, eu devo dar muito. Se Ele pedir menos, eu devo dar menos, mas eu estou diante dEle, de consciência limpa, que vou fazer a vontade dEle. Uma coisa interessante em Jesus, se Jesus trabalhava muito ou trabalhava pouco, é que Jesus ele parecia tão sereno no trabalho dele, não é? Parece que a agenda dele era tão tranquila, fica olhando para Jesus, não tem aquele desespero, as pessoas querem conversar com Ele, conseguem conversar com Ele. Não é uma coisa bem tranquila. E Ele era o Salvador do mundo, tinha vindo a este mundo para organizar e fundar uma igreja, que seria uma instituição que teria que durar todo o restante da história, não importa quanto tempo durasse a história. Olha que a história já dura 2000 anos depois dele. Ele teria que fundar uma organização e só tinha 3 anos para fazer isso, 3 anos. Eu ficaria louco, né? Eu acho que eu ia primeiro fazer uma agenda bem maluca de treinamento, de viagem. Eu ia, né, começar a pensar. Irmãos, eu ia ficar doido se eu tivesse a missão de Jesus. E Jesus sereno, tranquilo, não, né? Traz a criançada lá. Não, Jesus não tem tempo para negócio de criança, não. Ele tá aqui para salvar o mundo, não está aqui para ficar pegando criança no colo. Não, mas cadê os moleques? Traz aqui, vamos conversar, vamos abençoá-las. Ele é super tranquilo. Ou seja, não é o muito ou o pouco trabalho. Sabe qual é o segredo? O segredo é trabalhar no poder do Espírito Santo. Quem trabalha no poder do Espírito Santo, ele faz com menos aquilo que alguém jamais faria com tudo que entregasse. Não importa. É o poder do Senhor que opera, não é de nós, é de Deus. Então não é uma questão de trabalhar muito ou trabalhar pouco. A segunda coisa desta parábola é que também tem aqui uma questão do tempo, o chegar antes e chegar depois. Alguns chegaram antes, outros chegaram depois. Uns chegaram às 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, e outros chegaram 5 da tarde. E aqui a parábola dá um certo destaque a essa história de que uns chegam antes. Eu contei para vocês no domingo passado que isso tinha um pouco a ver com a história dos judeus e dos gentios. Os judeus tinham uma tradição com Deus. Os judeus já tinham, na época de Jesus, aí uns 2000 anos de história. Na época de Jesus, já era 2000 anos. Então vocês imaginem que eles tinham toda uma história, uma tradição, uma revelação. Eles tinham o peso de uma história com Deus. E aí quando chegam os gentios, que são os convertidos de última hora, assumem um lugar no reino de Deus como se fosse a coisa mais simples do mundo. E já vão chegando, e já vão abrindo a geladeira, e já vão compartilhando pão, e já vão sentando na mesa, como se fosse a coisa mais normal. Peraí, como assim? Quer dizer que eu estou aqui servindo há 2000 anos, e vem aquele lá e chegou ontem, e já está aí, já, né? Essa história do chegar antes e chegar depois é muito importante nesta parábola. E Jesus quer nos mostrar com isso que a gente não pode pensar muito em termos de ter chegado antes ou ter chegado depois. A tradição, a história com Deus, isso tudo para nós mesmos, isso não deve ter muito valor. Deus pode usar uma pessoa que chegou ontem aqui na igreja, usa mais do que a mim mesmo. Não há nenhum problema, isso é bênção, que Deus faça isso mesmo, que traga pessoas que sejam bênção em nossa igreja, a tradição, a história, o peso, né, de uma caminhada longa com Deus. Isso não é algo que eu deva julgar, isso está na mão de Deus. Os irmãos experientes são importantes na igreja e contribuem com a sua experiência, mas eu devo me lembrar que a recompensa de Deus no dia do juízo, e quando Deus der a cada um aquilo que lhe pertence, isso não vai ter um peso tão importante. Muitas pessoas podem receber até mais do que eu, tendo chegado depois. Então não pertence a mim, isso é algo que pertence a Deus e a obra dele
com cada pessoa, é isso que Jesus quer dizer. Uma terceira lição que esse texto nos fala, e é isso que eu quero falar hoje, não tínhamos falado a respeito disso, e que também essa parábola é uma parábola sobre justiça e injustiça, e eu acredito que esse é o ponto mais importante desse texto. É um texto sobre o que é justo e o que não é justo. E aqui nós temos a reclamação de uma das pessoas, quando viu aquele dono da terra distribuindo então os salários, ele fez uma reclamação. Não é justo tratar o último da mesma forma como se trata o primeiro. E eu queria que você fosse bem sincero no seu coração. Você acha que essa é uma história justa? Se o sujeito recebeu, ele trabalhou das 6 da manhã até as 6 da tarde, e ele ganhou 1 denário, será que é justo aquele que trabalhou apenas 1 hora ganhar também 1 denário? Na minha cabeça essa conta não funciona. Gente, isso não é muito correto. Qualquer ser humano normal, ele teria feito um certo senso de justiça. Por bondoso que fosse, não me parece justo. É uma questão de justiça. E essa parábola levanta um problema sobre justiça e injustiça. O que é justo, afinal? Mas o problema, irmãos, e aqui nós temos o que é específico do Evangelho. No Evangelho não existe, e é isso que Jesus vai mostrar, no Evangelho não existe justiça própria. Não sou eu que determino o que é justo. Essa talvez seja a maior lição do Evangelho, uma característica que é bem protestante mesmo. A justiça no reino de Deus, e foi o problema do protestantismo, que foi a questão essencial da reforma, é de que a justiça no reino de Deus não é uma coisa que eu digo, que eu construo. Ela é atribuída. Ela é atribuída. Então, o que é justo no Evangelho? O justo no Evangelho não é aquilo que a minha razão diz que é justo, mas é aquilo que Deus aponta o dedo e diz, é justo. Isso é correto. E não importa o que seja. Quando Deus diz, é correto, então é correto, e não importa o que seja. Mesmo que na minha cabeça não pareça muito correto, mas é Deus que disse. E na verdade o grande problema do Evangelho nem é o lado da justiça, Em Romanos o problema é o lado do pecado, porque o pecado também é atribuído. É Deus que diz, isso é pecado, você é pecador. Ele aponta o dedo, e não importa se ele é bom, se é ruim, Deus aponta o dedo e diz, pecador. E quando Deus diz pecador, não tem nada a ver com o que a pessoa fez de bom ou de ruim, tem a ver com o que Deus diz, é Deus que diz. Não é o homem, não é o seu comportamento, não é a sua lógica interna, não é o seu senso de valor, é a declaração de Deus que importa. Então o que eu devo buscar? Eu devo buscar uma declaração de Deus. É como se eu dissesse, Senhor, declara. E aí é a grande questão de Romanos, aonde Deus olha para o pecador, e ele aponta o dedo e ele diz, você é justo. Mas não, Senhor, não é justo chamar de justo uma pessoa que não é justa. E Deus responderia, é justo porque eu sou a norma do universo. Quando eu digo uma coisa, aquilo é porque eu estou dizendo que é. Quando Deus diz, as coisas são simplesmente. Não foi assim que Ele criou o mundo? Ele criou o mundo falando. E Ele continua criando coisas simplesmente dizendo, falando, declarando. A palavra usada na Bíblia é imputando, Imputar significa atribuir algo. É uma justiça atribuída por Deus. Não foi eu que construí a justiça, ela me foi dada. Como diria Paulo em Romanos, foi me dada gratuitamente em Cristo. Então a justiça é algo atribuído, ela é algo que é dada. Não é justo tratar aquele que chegou de manhã do mesmo jeito que aquele que chegou à tarde. E agora então Jesus pode dizer, sim, é justo porque o dono da casa, ele é dono de todas as coisas. Ele trata quem ele quer, do jeito que ele quer, e ninguém pode falar nada. É simples assim. Vem dele, não vem de nós. Qual é o problema com esse senso de justiça do Evangelho? E qual é a solução para entendermos isso? A solução, irmãos, é entender que não é justo o que trabalha para construir a sua justiça, mas é aquele que Deus declara justo. E agora então eu vou entender a questão dessa parábola. Essa parábola não é uma questão de justiça e injustiça, mas é uma questão de justiça e generosidade.
É esse o contraste da parábola. Quando o sujeito lá que ficou bravo, porque ele ficou nervoso, ele tinha chegado de manhã e descobriu que o outro que chegou à tarde ganhou a mesma coisa que ele. Isso não é justo. E agora então o Senhor vai confrontá-lo e vai dizer, mas aqui não é uma questão de justiça e injustiça, aqui é uma questão entre justiça e generosidade. Eu sou generoso, eu sou bom, é justiça e bondade. Você quer o quê? Você quer justiça ou você quer bondade? Essa é a questão que está envolvida na parábola, justiça ou generosidade. Alguns são tratados com justiça, e é exatamente a questão da parábola. Alguns são tratados com justiça e outros são tratados com generosidade. Aí eu pergunto, você quer ser tratado de que maneira? Quando você vai a Deus e chega a Deus, como é que você quer? Que tratamento você quer de Deus? Você quer a justiça ou você quer a generosidade? Pode ser que você queira a justiça de repente, não é nenhum problema. Deus vai perguntar, como você quer? Não, tem que ser justo. Ah, tem que ser. Então, peraí, vamos conversar. Aí a conversa é outro nível, então. Então, vamos falar sobre a sua vida, então. Vamos falar sobre o seu coração. Vamos falar sobre o jeito que você pensa. Vamos falar sobre você. Se é uma questão de justiça. E eis a grande beleza do Evangelho. O Evangelho não é uma questão de justiça, é uma questão de bondade. Quem está querendo justiça, via de regra, a justiça no sentido humano da palavra, não vai se dar muito bem com o Evangelho. Porque o Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia. É a notícia da bondade de Deus para conosco, mesmo que não mereçamos. E é isso que torna o Evangelho tão lindo. Justiça e generosidade. Esse é o contraste, portanto, e é disso que esta parábola trata. É uma questão de justiça e bondade. E por fim, a última questão envolvida nesta parábola é a questão do combinado e do não combinado. A combinação aqui é muito importante na parábola. Eu olhei, li essa parábola muitas vezes e eu percebi uma coisa interessante. Quando o dono de casa sai às 6 horas da manhã, ele vai procurar trabalhadores para a sua vinha. E o texto diz que ele ajusta, essa palavra é usada no texto, ele ajusta. O que significa ajusta? Ajusta significa que ele coloca na medida. O que eu preciso pagar a você? Eu preciso pagar 1 denário. Então ele chegou para a pessoa, teve uma conversa com ela, talvez tenha assinado um documento, mas foi ajustado. O que você vai receber? Você vai receber 1 denário. Então aquele que chegou às 6 da manhã sabia exatamente o que ele iria ganhar. Ele iria ganhar 1 denário, é o valor do salário de um dia para um trabalhador do tempo de Jesus. Você vai ganhar 1 denário. Foi ajustado, ficou justo, perfeito? E não justo aqui no sentido que é justo ou não. Talvez até fosse bem justo, mas no sentido de que é a medida correta. É a medida correta daquilo que você vai fazer. É o que se diz que você deve receber, e você vai receber exatamente aquilo que a lei diz que você deve receber. Isso foi acordado com os das 6 da manhã. É interessante que quando foi passando o tempo, do meio-dia, o texto já não está tão interessado nesse acordo, No versículo 2 ele ajusta, no versículo 4 ele contrata as pessoas e ele diz, eu darei o que é justo. Interessante que o texto já não tem mais um diálogo. No primeiro versículo, no versículo 2, tinha um diálogo. Ele conversou com o trabalhador, mas no versículo 4 não tem mais diálogo. Ele simplesmente diz, eu darei o que é justo. Quer dizer que agora partiu do próprio dono da vinha. O sujeito que foi contratado, ele ficou quieto. E ele apenas ouviu do dono da vinha. Eu vou dar o que é justo. Já foi um monólogo da parte do Senhor. No versículo 5 é o grupo das 15 horas. E nesse versículo o acordo já não é mais importante. Olha o que diz. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma, já não se fala mais nada de acordo. E olha o grupo das 17 horas. O grupo das 17 horas que está lá no 6 e 7. Veja o que diz o texto. Põe lá para a gente. Saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupado o dia todo? Veja que o texto dá mais atenção a esse grupo do que aos anteriores. Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou, e ele disse, ide também vós para a vinha, e observe que ele não falou nada de dinheiro, nem dinheiro aparece aqui. Ele nem está dizendo que vou, ele poderia chegar às 6 horas, falou, não, se vocês trabalharem só 1 hora, não vai ganhar nada, não é isso? Podia fazer isso, não é verdade?
Ou então vem amanhã, a gente pode, sei lá, dar um pouco mais. Ele nem disse que vai pagar nada. Não existe mais acordo. O grupo das 5 horas não teve acordo. Não ajustou. Não fez nenhum contrato com ele. E qual é a lição que esse texto me dá? A lição que Jesus quer nos ensinar é: Deus não gosta de combinação. Deus não gosta de fazer combinação com ninguém. Ele não gosta desse negócio, vamos combinar. Sabe por quê? Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, vou entregar minha vida, mas vamos ver quanto é que eu ganho, o que eu preciso exatamente, né? Aí você faz uma conta e coloca a sua conta diante. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de uma casa, eu preciso de marido, eu preciso de carro, eu preciso... E aí você tem lá a sua lista de necessidades, que Deus sabe quais são as suas necessidades, Ele as conhece, e você coloca isso diante de Deus, e você combina. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: Deus não gosta de combinar. Vamos falar sério mesmo? Ele não gosta de combinação. Vai lá, filho, trabalha. Trabalhe e depois a gente vê. É exatamente essa a questão. Faça primeiro e trabalhe depois. E vamos falar bem a verdade. Não é muito conveniente para o homem ficar fazendo combinação com Deus. Sabe por quê? Primeiro porque o homem sabe o que ele é. Mas também porque ele sabe quem Deus é. Eu sei quem Deus é. Deus é rico, Ele é generoso, Ele tem muito para dar. Eu vou combinar com Ele. Quanto você quer receber? Já viu aquela pessoa que quando o patrão pergunta, quanto você quer receber? Não é difícil responder essa pergunta? Meu Deus, quanto eu falar o que eu quero receber, se eu colocar aqui, ele não vai me contratar, não é? E aí você tenta ser realista. Não, vou colocar um valor bem baixo. Não é assim que você faz? Depende do desespero. Você está desesperado, você põe um valor bem baixinho. Aí o patrão olha e fala: opa, então tá bom, você se colocou, eu podia até dar mais, inclusive, mas já que ele colocou baixo, a gente pode jogar baixo aqui, não é isso? Deus não tem esse tipo de matemática. Deus é generoso, Deus é bondoso, Ele vem a nós com generosidade, e Ele tem muito. Jesus tinha acabado de ensinar o princípio da devolução incomparável, e é exatamente essa a ideia que está em jogo no texto. Ele tem muito para nos oferecer, e agora eu posso então entender a resposta de Jesus a Pedro. No versículo 27, Pedro tinha perguntado: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Deixamos tudo e te seguimos. E a resposta de Jesus, então, é a seguinte: vocês vão receber tudo de volta. Ele já tinha dito isso. Mas agora a pergunta que a parábola levanta é: tudo o quê? Tudo, vão ganhar tudo. Mas tudo o quê? Tudo o quê? Vou receber tudo o quê? E essa é a pergunta que eu não deveria tentar responder. Tudo o quê? O que eu vou ganhar? Qual é o tamanho? Me fala exatamente em números. Na conta bancária vai ter quanto exatamente? Você não tem vontade de fazer essa pergunta? Jesus está dizendo: não, gente, para com esse negócio de fazer conta. Não faça conta comigo, não ajuste. Pode deixar que eu sou generoso, eu vou abençoar. Você vai ganhar tudo, mas o tudo que eu acho que é tudo. Não é o que você pensa que é tudo. Tudo o que, na verdade. Porque o tudo do homem não se compara ao tudo de Deus. Jesus deu pelo menos uma leve... Eu tive muita dificuldade, confesso para os irmãos que ainda tenho muita dificuldade de entender a resposta de Jesus. Mas tudo o quê? Essa é a pergunta. Tudo o quê? Se eu fosse responder a pergunta, essa pergunta, nas palavras do próprio Jesus, eu diria o seguinte: ele disse exatamente isso para os discípulos. Ele falou o seguinte, veja a resposta: tudo o quê, Senhor? Me dá exatamente a conta. E olha a resposta de Jesus: quando o Filho do Homem se manifestar, vocês vão se sentar em 12 reinos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Eu tive muita dificuldade para entender, ainda tenho muita dificuldade para entender o que significam essas palavras. Vocês vão se sentar em 12 reinos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Eu não sei muito bem o que isso significa, mas eu imagino que, meu Deus, eu estava pensando aqui numa conta bancária, não é? Não precisa ser muito, pelo menos um dinheirinho lá para ficar tranquilo até o final da vida. Quanto? 100 mil, 200 mil, sei lá. Mas para de pensar em 100 mil. Eu estou falando que vai se sentar em tronos. E você vai julgar, tem algo incrível. E que vocês não imaginam que é. O tudo de Deus não é o mesmo tudo que o meu. O meu tudo é medíocre.
perto daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Deus tem muito para fazer. E se eu me entregar a Ele, me deixar na mão dEle, eu posso crer e posso confiar na bondade dEle. Deus tem muito para fazer em nossas vidas. Então, entregue-se, renda-se e pode deixar. Confie na generosidade dEle e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida.